setor de drenagem e concreto com fibras. Então, eu atuo no Sudeste e um pouco no Nordeste. O tema que eu vou estar apresentando para vocês é drenagem e impermeabilização combatendo a ação nociva da água, que é um caso de laje. Então, a Macafé é uma empresa, para quem não conhece talvez, mas a Macafé é uma empresa multinacional de 150 anos, origem italiana. O catálogo de produtos dela, de soluções, é extremamente extenso, mas o que mais conversa com o tema de impermeabilização é a nossa linha de gel composto drenante e de geotêxteis. Então aqui você pode ver o uso do MacDrain em muros de arrimos, subsolos, telhados verdes, né, trincheiras e campos esportivos. Todo esse tipo de dreno ele é feito para substituir o solo mineral, o dreno de brita, o dreno de argila expandida. Então ele veio para uma solução usando os conceitos dos outros países, que é a redução do tempo e mão de obra, ter uma qualidade de serviço melhor, porque é um material mais fácil de ser aplicado que os drenos convencionais. Então, o material em questão é o MacDrain, só para vocês entenderem como que ele funciona. Ele tem um material que é um geotêxtil não tecido, que faz a função filtrante, o núcleo, que ele garante um índice de vazio de em média de 1 centímetro para a água percolar e escorrer através dele. Então, é literalmente um oco que faz com que a água siga o caimento e colete. A terceira camada é um pouco variável de acordo com a aplicação. Então, por isso que chama gel composto, porque ele é composto de mais de um gel sintético. E eu vou trazer esse caso, que é o seguinte. O cliente eu não vou mencionar, mas é uma obra de, em média, 10 anos, que já foi feita. A construtora que assumiu a manutenção e a reforma foi a construtora Porto Ferreira, local em São José da Barra, onde utilizamos 4.000 metros quadrados de MacDrain, 4.000 de geotêxtil não tecido Mactex. A obra está desenrolando até hoje. Então, assim, eu tenho fotos mais atualizadas dessa obra, mas até o momento, essa semana ele está em etapa de concretagem. Então, o que aconteceu? Essa era uma obra que teve várias patologias estruturais. Então, teve movimentação de estrutura, infiltrações generalizadas, um acúmulo superficial de água na superfície. Então, assim, foram vários problemas. E tem alguns motivos, né? Primeiro, a camada mais crítica de EPS em cima da manta asfáltica, que era uma manta asfáltica dupla, ela tinha em média 20 centímetros de espessura, sendo a altura menos crítica de 5 e a mais crítica de 20 centímetros, porque eles fizeram caimento no próprio EPS pela distância de laje, pela distância de coletas que eles tinham disponíveis. Então, EPS, eu sei que hoje já tem qualidades melhores de produtos, tem XPS, tem EPS de melhor qualidade, mas ele absorve muita água, ele se torna uma sobrecarga que ela vai aumentando ao longo dos tempos. Eu mesmo, que fui nessa obra, peguei um pedaço de EPS, ele é pesado. Além disso, teve um sobrepeso por causa de ineficiência da drenagem, principalmente superficial, então acumulou poças. Teve também trechos que pedia 5 centímetros de camada de concreto em cima, que é para movimentação de pessoas, para fazer manutenção dos maquinários que tinham na laje, e havia pontos com 10 centímetros. Então, tudo que envolve patologia, ela raramente é apenas por um único motivo. Ela, muitas vezes, é uma sequência de erros que culmina numa obra patológica. Mas sempre tem aquele que é o problema mais pivotal, é o principal problema. E eu identifico ele com uma comatação e entupimento da camada de geotêxtil em cima dos ralos. Então, o que eu estou tentando dizer? Essa aqui é uma seção básica, não é um projeto de impermeabilização. Você vê que não tem as camadas de sobreposição de manta, é apenas ilustrativo para entendermos as camadas que normalmente é feita de uma forma exagerada. Tá? Então, você tem a laje, tem os caimentos definidos em direção aos ralos, pode ser num contrapiso. Depois disso, vem uma camada de manta asfáltica ou de impermeabilização, qual não é. Eu não tenho tanta propriedade de dizer para indicar a camada de impermeabilização, mas é uma camada que resistiu bastante à variação de temperatura daquela região, porque é uma região que eu estava na obra 6 da manhã, estava 4 graus, e no fim da tarde estava 30, então varia bastante ali na região ali de sul de Minas. E aí depois disso veio uma camada de geotêxtil, isso é o que estava na obra antes, tá? Veio uma camada de geotêxtil fazendo a desvinculação da manta asfáltica, né, para ele não trabalhar em conjunto com a estrutura em cima, e também proteção mecânica. Depois o EPS e depois a camada de argamassa em cima, seguindo os caimentos. E o que acontece?
A camada de geotêxtil, que está logo abaixo do EPS, ela passa por um processo de entupimento extremamente rápido e ele literalmente comata e faz com que a água não consiga encaminhar e seguir para os ralos. Então, assim, perante a norma de impermeabilização, o geotêxtil ele faz um trabalho excelente nessa camada de desvinculação, proteção mecânica, às vezes muito melhor que a lona, porque você consegue controlar a espessura dele, a resistência ao funcionamento, a matéria-prima do material. Então, você consegue dar propriedades de desvinculação para o pavimento trabalhar de forma separada, né, a manta asfáltica do pavimento que vier em cima. Porém, eu sei que não é o motivo do geotêxtil ser aplicado, mas ele acaba sendo usado para drenos também. Então, assim, por mais que você esteja colocando ele sobre a laje para desvincular as camadas, ele é consequentemente usado para também encaminhar ela. E ele não tem essa função. Então, esse tem sido uma divergência de especificação que tem dado problema nas obras que eu acompanho. Então, assim, esse aqui é a principal fonte de confusão em relação ao geotêxtil, que é a permeabilidade. Então, quando você pega a ficha de especificação do geotêxtil, olha lá, permeabilidade de tanto. Então ele consegue fazer um certo encaminhamento de água, por menor que seja. Só que a permeabilidade da especificação técnica não é o geotêxtil encaminhar água através dele dessa maneira, na longitudinal. Ele é atravessar. Quando você submete ele a atravessar dessa maneira, é a transmissividade, a permeabilidade planar à água. Isso normalmente nem tem ficha técnica de produto, porque o material não foi feito para usar isso. A Macafé ela tem um laboratório bem extenso, que nós seguimos as normas de exportação. Então, eu submeti a amostra a testes. Então, eu peguei um geotêxtil de, em média, 2 milímetros de espessura. Vou ser bem breve no cálculo, mas só para explicar. O cálculo da esquerda é um cálculo de índice pluviométrico, onde você identifica um volume de vazão. Aí você determina fatores de variáveis, né? Você pode aumentar ou reduzir o tempo de retorno, a duração de chuva, mas beleza, você encontrou uma vazão. Aí você também, ali no lado da direita, o Qzinho é a vazão que você encontrou, litros por segundo por metro quadrado. O coeficiente de infiltração é o quanto que ele vai estar infiltrando pela camada de cima. Que por mais que você faça uma argamassa, um concreto, ele tem juntas, ele vai gerar uma fissura ao longo dos anos, essa água vai descer para a camada de EPS. Então, é uma infiltração que deve ser considerada em relação a cargas. E aí é a vazão do geotêxtil feito em laboratório, é o Q grande, maiúsculo. Você vê que ele está em 1 a menos 6 de vazão, de litros por segundo. E o que ele precisava atender, que está em vermelho, é 0,003, e ele está em 0,6, está 6 a menos 7. Então, resumindo, ele está 5.000 vezes inferior ao que ele precisa atender. Mas eu coloquei na minha obra e eu vejo saindo um pouquinho de água. Ele acaba passando um pouco de água, principalmente até pelas deformações que tem na superfície inferior do EPS, sobra um espacinho ali, ele acaba conseguindo encaminhar o volume. Mas através dele mesmo, por dentro dele, ele não consegue encaminhar esse volume. E aí o que você tem? Quando você também faz ele encaminhar, você começa a fazer um processo, que está ali o FR, que é o fator de redução de intrusão. Então, com a presença de finos que locomove através da movimentação de água pela estrutura, pelo concreto, ele carrega finos. E esse fino, como poeira, sujeira ou solo, ele penetra nesse geotêxtil e diminui a eficiência dele. E se você faz com que ele encaminhe dessa maneira, ele diminui a eficiência muito mais rápido. Então, ele não atende à condição de dreno, seguindo o cálculo, tudo bonitinho. Fiz o mesmo teste, seguindo um laboratório, com amostra de georrede, que inclusive a Macafé tem uma georrede, mas nós não usamos ela para coletas pluviais por causa da capacidade de vazão dela. Então você vê ali o Q grande, está drenando 0,002 depois de aplicar os fatores de redução. Bruno, mas chegou próximo ao 0,03. Só que o que acontece? Tudo que envolve drenagem, você tem que dar uma margem de segurança, porque tudo que é dreno, tudo que é filtro, ele tem uma tendência, ao longo de anos, reduzir um pouco de vida útil. Isso é intrínseco de qualquer matéria-prima, intrínseco de qualquer filtro, né? Filtro de água, filtro de cisterna, filtro de piscina. Filtros são feitos para reduzir um pouco da eficiência. O que a gente tem que fazer é aumentar essa vida útil. Então, se você trabalha com um material que está no limite da funcionalidade dele, ele, ao longo dos anos, ele diminui essa eficiência. Então, testando com o MacDrain, que é o nosso material,
você vê que a capacidade de vazão está 100 vezes acima do volume de água, considerando o tempo de retorno de 25 anos dessa chuva. Então, assim, é uma margem de segurança de falar, olha, mesmo que tenha presença de finos e eventualmente ao longo dos anos essa eficiência se reduza, ele ainda tem uma margem de segurança de continuar trabalhando. Coisa que o geotêxtil mesmo não tem, o georrede também não tem. Então, e esse é um conceito muito importante, porque a partir do momento que você tem água acumulada e sem conseguir dar destino para ela nessa camada de EPS, em contato ali com a manta asfáltica, qualquer movimentação que acontece por dilatação na estrutura ou por cargas em cima, ela vai tentar comprimir essa água, que é o efeito que a gente chama de poropressão. Você tentar comprimir uma água, ela não pode ser comprimida. Ela é um líquido não compressível. Então, ela vai tentar forçar para sair para algum lugar. Ela pode, eventualmente, nesse forçar, sair mais pelo ralo. Ela pode tentar aflorar por causa dessa pressão, ou ela pode tentar até mesmo entrar através da manta em algum ponto fraco que teve, seja de execução ou matéria-prima. Então, ela encontra um caminho. Por isso que sempre destinar o caminho é o que a Macafer tenta prezar. Então, para vocês entenderem, tem uma coleta superficial nas lajes encaminhando para as canaletas na linha rosa, e as coletas subsuperficiais, que são de ralos, que são na parte embaixo do EPS, ou do XPS, ou que estaria especificado. Então, o que foi feito para resolver este caso? Revisaram todo o sistema de impermeabilização, tiraram todas as camadas, fez manutenção das quedas, tanto embaixo da camada de manta asfáltica, quanto na superfície. Tem uma melhor disposição de carga, então controlaram melhor a espessura de argamassa em cima, argamassa armada em cima, para não ter essa sobrecarga de variação. E essa aqui foi a solução que ficou no final. Então, a laje, o contrapiso com inclinações em direções a esse ralo, a camada de impermeabilização, o MacDrain 2L, inclusive temos no stand lá para mostrar para vocês, certo? Então ele tem aqui uma capacidade de passar aqui no 1 centímetro dele, em média 0,4 litros por segundo, ali como eu apresentei naquele cálculo. Depois a camada de EPS, que foi dando queda nela mesmo, então ela começou numa altura de 4 a 5 centímetros e terminou na próxima a 20. A camada de Mactex IL, nós colocamos apenas um geotêxtil mais fininho que nós tínhamos, para segurar um pouco da nata na hora da concretagem que iria em cima. Porque ele, por ser tão fininho, em contato até com o pH do concreto, ele vai um pouco desfazer. Então, é uma camada só para segurar a nata, para ela não penetrar no EPS e nas juntas do EPS. Podia ser um papel craft, talvez. Então, é assim que ela ficou na exata execução. Já tenho fotos mais atualizadas. Então, o pessoal da Bronx que fez a execução dessa obra, inclusive parceiros nossos em várias obras. Então, fez a impermeabilização, a manta asfáltica ali, colocou o MacDrain e agora está vindo com o EPS por cima. Esse é o lado mais crítico, tá? Só para mostrar. Por isso que ele está tão espesso e aí depois ele encaminha para espessuras menores. Então, tivemos várias obras de destaque no Rio de Janeiro, vou apresentar algumas. Essa da Tecnion, no Museu da Pontal. Aldeia Itaipava, da Sketch. Na Vila dos Atletas, a Ilha Pura, Carvalho Rosquem. Também campos esportivos, como no Clube Caiçara, na Lagoa. Memorial do Holocausto, que inclusive da Tecnion, mas também projeto da Camila da GTI, execução da Blesa. E aqui algumas menções honrosas, né? Então temos o pessoal do Alphaville, da Impermaster, da Encamp, Coval. Coval, inclusive, eu acompanhei pessoalmente a obra lá do Daniel Lana, foi linda a obra lá, mas também projeto da GTI, Opiara, da Cetimper. Então temos parcerias com o pessoal da impermeabilização. E essa é a nossa estrutura hoje, sendo o vermelhinho, a nossa planta em Jundiaí, que ela cuida de todo o continente. Então, são headquarters continentais, né? Ele cuida de todo o continente. E os pontinhos amarelos são fábricas. E uma coisa que eu posso oferecer para todos presentes, inclusive clientes e projetistas, é que a Macafer ela tem 15 cadistas.
Então, tudo que você tiver demanda, como é que vai ficar em relação ao uso do McDrain, os caimentos, o quanto de material, o projetista mesmo pode ter essa dúvida. A gente pega esses projetos, desenha, não é um projeto, porque o que a gente desenha é só um estudo de viabilidade, a gente entrega arquivo aberto de volta para o projetista. Ele pode mudar a assinatura, adaptar os blocos, adaptar a pena, e aí sim poder registrar o que está sendo feito de drenagem. Porque o que a gente mais sofre no mercado de drenagem é que raramente você registra o que foi feito. E aí depois, para você encontrar onde tem uma linha de trincheira, onde tem um dreno no muro de arrimo, onde está esse ponto de captação, é muito complicado. Então, essa formalização é bem importante. E eu gostaria de deixar meu contato e também eu vou deixar as considerações finais para o meu colega e chefe também, que faz a gestão técnica a nível Brasil na Macaferri. Tudo bem, pessoal? Bom dia a todos. Então, só queria realmente fazer algumas considerações finais. Temos 3 minutinhos aí para poder fazer, para não tomar tempo das outras palestras. Mas o interesse do que a gente vem apresentar para vocês aqui hoje, principalmente no evento que envolve muito da impermeabilização, onde nós temos ali quase 20 estandes, sendo que a gente está aqui meio que no intruso, envolvendo a parte da impermeabilização. Mas justamente porque o contexto da drenagem com a impermeabilização, ela precisa ter um foco muito mais evidenciado a cada dia que se passa. A drenagem em si, ela vem sempre em consenso com a impermeabilização. Então, temos vários parceiros, vários amigos que têm esse interesse em buscar esses produtos nossos, mas é importante criar esse vínculo. Então, digamos que seja um apelo nosso. Busquem a gente, busquem as nossas expertises que a gente tem para oferecer, às vezes em subsolo de garagem, em telhados verdes, em condições de laje sob pressão também, temos evidências que podem trazer uma redução da pressão hidrostática aplicada nesse tipo de estrutura. Então, são vários contextos que a gente pode auxiliar vocês naquilo que vocês precisarem, tá bom? É importante até também registrar, de uma forma assim, simbólica, é que hoje existe uma condição também dos concorrentes, né? Então, é importante a gente analisar que o McDrain, ele tem um núcleo de polipropileno, onde o segredo da drenagem está aqui. Não se pode, no caso, substituir como um sistema tipo georrede por um sistema como esse. O McDrain ele tem uma eficiência de drenagem muito maior, presente no mercado também. Tá? Existem outros produtos também que são utilizados para drenagem, mas em várias condições, às vezes a gente chega a observar, deu problema na obra com o McDrain que estava instalado. Na verdade, quando a gente vai perceber, não é um material como o nosso que está instalado lá. Tá bom? Agradeço então a presença de todos também. Murilo por aqui também. Muito obrigado, pessoal.